Para você aí de casa, uma boa tarde. Hoje é 9 de julho, terça-feira de feriado. Muita gente emendou aí os dias de folga, né? Você tá em casa curtindo o friozinho, ou tá na preguiça, ou resolveu viajar com a família e amigos. Olha, vamos até Campos do Jordão ver como que tá o dia por lá? Imagem ao vivo aí na sua tela da cidade mais alta do país. Clima bom para curtir na Serra da Mantiqueira, hein? Tomar um chocolate quente aí, como a Larissa disse. E daqui a pouco a gente fala da previsão do tempo para este feriado aqui na região. Fica com a gente também pelo portal bandvale.com. Eu te faço companhia até a 1 da tarde. Band Cidade está no ar. Feriado de 9 de julho no estado de São Paulo, a data comemora a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado que teve liderança de tropas paulistas. Cruzeiro teve papel de destaque na Revolução. Graziele Geronde está na cidade. Grazi, teve ato cívico por aí, né? Conta pra gente como é que foi. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fer. Boa tarde para quem acompanha o Band Cidade. Pois é, hoje é um dia importante aqui para a cidade de Cruzeiro, que realizou então um ato cívico com o hasteamento da bandeira, também a presença da tropa do tiro de guerra. Tiveram ainda homenagens às autoridades, a execução do hino nacional, da Revolução de 1932 e apresentações dos grupos de danças. Tudo isso para poder marcar o dia 9 de julho, dia que deu início à Revolução Constitucionalista de 1932. E esse ano, Fer, as comemorações são ainda mais importantes aqui em Cruzeiro, porque a cidade agora é a capital da Revolução Constitucionalista de 1932. Aqui em Cruzeiro aconteceu uma das batalhas mais sangrentas, que foi no túnel da Mantiqueira, onde mais de 200 pessoas morreram no túnel, além de ter também sido assinado o acordo que selava a paz entre Estado de São Paulo e governo federal aqui na cidade de Cruzeiro, bem aqui na escola que está logo atrás de mim, a Escola Arnolfo Azevedo. Quem contou sobre a importância de Cruzeiro e a importância do Vale do Paraíba para a Revolução Constitucionalista de 1932 foi o historiador João Mota. Vamos conferir o que ele disse. O Vale do Paraíba ele vai se tornar importante justamente por ele ser um ponto de passagem, né? Porque a ideia dos constitucionalistas era justamente partir de São Paulo, atravessando o Vale do Paraíba e chegar ao Rio de Janeiro para derrubar Getúlio Vargas do poder. Cruzeiro ele está no centro, o eixo, né, entre São Paulo, Minas e Rio. Então Cruzeiro ele passa a ser um ponto de espera, porque as ordens que o capitão Neco recebeu era de vir para Cruzeiro com uma tropa de 100 homens para poder esperar as tropas de Minas, né? Então seria um encontro aqui, daqui partiriam para o Rio de Janeiro. Pois é, a cidade de Cruzeiro, Fer, foi muito importante. Aqui faz divisa com a cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais, onde também ficavam as tropas do governo federal que lutaram contra os paulistas na Revolução de 1932. A gente lembra que a Revolução Constitucionalista foi um movimento armado promovido contra o governo de Getúlio Vargas em 1932 e o objetivo era levar a convocação de uma Assembleia Constituinte conforme o próprio então presidente tinha prometido. A tensão chegou ao ponto máximo em 23 de maio, quando 4 estudantes de direito morreram em um confronto entre constitucionalistas e partidários do governo federal. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, conhecidos depois como MMDC, é que deu início a esse confronto que começou no dia 9 de julho e terminou no dia 2 de outubro. Muitas pessoas, milhares de pessoas, acabaram perdendo as vidas nesse confronto. Depois que terminou esse confronto, que foi selado esse acordo de paz, em 1934 saiu então a tão esperada Constituição e é por isso que essa data é tão importante. Fer, é com você.
Perfeito, viu, Grazi, pelas informações, pela participação aqui com a gente. Bom trabalho para você e bom retorno aqui de volta para você e para a Donias Araújo até São José dos Campos. Gente, olha só, na segunda edição do Band Cidade vai ter uma reportagem completa sobre esse assunto, porque a gente acaba comentando, né? É feriado, mas por qual motivo? Então é importante a gente saber um pouquinho também da nossa história. Então você confere logo mais então no Band Cidade, segunda edição, com mais detalhes sobre essa data importante. Combustível mais caro a partir de hoje. O litro da gasolina pode subir 20 centavos em média. Ajuste também no gás de cozinha. A Petrobras anunciou aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras. O novo valor para o litro de gasolina será, em média, de R$ 3,01 por litro, o que representa uma alta de 20%. Impacto nos postos de combustíveis, que vão enfrentar custos mais elevados na hora da aquisição. Já em relação ao litro do gás de cozinha de 13 quilos, aumento de R$ 3,10, passando a R$ 34,70. Acidente de trânsito em Queluz durante esta madrugada. 3 pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência com 2 caminhões no quilômetro 3 da rodovia Presidente Dutra. De acordo com as informações da concessionária que administra ali o trecho, os 2 veículos se envolveram em uma colisão traseira. Um dos caminhões transportava produtos diversos e houve derramamento de resina pelo acostamento da via. O outro veículo carregava arroz e acabou pegando fogo e atingiu a vegetação próxima à pista. As 3 vítimas tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital de Itatiaia. Às 4 da manhã, as pistas foram liberadas. Em Caçapava, blitz da Polícia Rodoviária Federal. A ação foi no trecho da Dutra, no quilômetro 133, isso no fim de semana. Já o balanço foi divulgado ontem. Segundo a PRF, a operação Via Segura foi feita próxima a uma casa de shows e 469 veículos foram abordados e uma pessoa com mandado de prisão foi detida. Além disso, 10 veículos foram recolhidos e 65 motoristas multados por dirigirem, olha só, embriagados. Outros 225 autos de infração foram feitos durante a operação. Agora, olha só essa imagem. Um carro chegou a invadir uma casa no Jardim Satélite. Isso foi ontem em São José dos Campos. O veículo bateu em um muro, não houve vítimas, mas foi um susto, né, gente, para os moradores, imagina só. O celular está quase o tempo todo na nossa mão, né? Alvo fácil para os criminosos. Só em São José dos Campos foram 356 ocorrências de furtos e roubos na cidade. Isso entre janeiro e maio deste ano. Os dados são da SSP, Secretaria de Segurança Pública. Vamos ver na reportagem. No banco da praça, no ponto de ônibus, pelas ruas de São José dos Campos, a maioria das pessoas está assim, com o celular na mão. Daniele costuma passar por esta praça no centro da cidade no horário de almoço, mas ela fica atenta para não ser roubada. Normalmente a gente acaba pegando no bolso e tal. Em certos momentos eu fico mais preocupada, mas de noite principalmente. Acho que de dia eu uso mais à vontade. De diferentes maneiras, o aparelho faz parte da vida de muita gente. As transações bancárias, por exemplo, feitas por meio de um celular, aumentaram 251% no país. Isso entre 2019 e 2023. É o que diz o levantamento da Febraban de tecnologia bancária. Por isso, medidas de segurança são fundamentais. Os mecanismos de senha são muito importantes, né? Criar uma senha para desbloquear o celular, criar uma senha para desbloquear os aplicativos que você vai acessar, como WhatsApp, aplicativos de banco. E se a pessoa ainda quiser mais segurança, ela ainda pode baixar aplicativos de senhas que criam novas senhas para os aplicativos, então todos os aplicativos ficariam com dupla senha de segurança. De acordo com a SSP, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de janeiro a maio deste ano, São José dos Campos registrou 356 ocorrências de roubos e furtos de aparelhos de celulares, sendo 138 roubos e 218 furtos. A rua Itabuna, que fica aqui no Jardim Satélite, em São José dos Campos, parece ser bastante
bastante tranquila. Mas foi exatamente aqui que 12 pessoas registraram um boletim de ocorrência por roubo ou furto de aparelho de celular. Isso de janeiro a maio deste ano. Os números de furtos e roubos de celulares também chamam a atenção em outros locais. Na rua Ricardo Paiva Vieira e na rua das Graviolas foram 6 ocorrências. A gente, com base hoje em várias tecnologias novas, conseguimos rastrear esse acesso na internet e conseguimos identificar realmente quem é a pessoa e o local que utilizou o celular da vítima. Com isso, a gente aumenta o quê? A identificação da autoria do crime. A gente vai fazer a punição desse agente e, consequentemente, ele vai responder e vai ter uma pena aplicada no final do processo. É aquela coisa, né, gente? Não dá para dar mole, a gente tem que ficar atento mesmo. Um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Umuarama, gente, em Ubatuba. De acordo com as informações, o homem tentou fugir quando viu a viatura da polícia. Ele teria pulado a janela e entrado em um apartamento. O suspeito estava com uma sacola com drogas e dinheiro e teria deixado na caixa acoplada do vaso sanitário. Foram encontradas mais de 800 porções de maconha, 440 porções de crack e mais de 300 de cocaína. Em Tremembé, um homem foi multado em R$1.000 por manter uma ave em cativeiro e R$40.000 por fabricar partes de um balão. A ação aconteceu durante uma nova fase da Operação Impacto no bairro Parque das Flores. Segundo a Polícia Militar Ambiental, a equipe foi ao local depois de uma denúncia. Na casa encontrou gaiolas, uma ave silvestre sem anilha. O proprietário não tinha autorização para ter o animal. A polícia encontrou também 4 partes de um balão conhecido como bocas, sendo que 3 estavam usadas. Lembrando que a fabricação e a soltura de balões são consideradas crimes ambientais. Estamos a 3 meses das eleições municipais e o período pré-eleitoral começou com as regras para os futuros candidatos. Ele vai até o dia 15 de agosto, quando começa a campanha de fato. Nas ruas, os eleitores começam a pensar em quem vão escolher como prefeitos e vereadores. Faltam 3 meses para os eleitores irem às urnas. Desta vez, eles devem escolher os prefeitos e vereadores que vão gerir as cidades nos próximos 4 anos. Esperando sair o plano de governo para a gente separar um tempo, dar uma lida. Candidatos bons e tem os que a gente não sabe, né? Às vezes a gente vota errado pensando que é bom e não é, né? Pelo menos tá vendo aquele que vai ajudar ou aquele que só vai aproveitar da população. Escolher um candidato para votar não é tarefa fácil. É importante entender as propostas de governo de cada candidato para definir o voto. Pesquisar, porque vai que aparece uma pessoa boa que dá um jeito na cidade. A gente nunca sabe, a gente tem que acreditar sempre no melhor, né? A corrida eleitoral praticamente já começou. No último dia 6 foi definido o período pré-campanha eleitoral. Os candidatos podem anunciar interesse na vida política e os ideais que vão seguir. Neste período, é proibido fazer campanha. É permitido ao pré-candidato fazer menção à pretexta candidatura, exaltar as suas qualidades pessoais, divulgar sua posição pessoal sobre questões políticas e participar como pré-candidato de entrevistas. A partir do dia 15 de agosto, começa o período eleitoral. Os candidatos podem começar a campanha, mas precisam seguir várias regras. Pela primeira vez, em uma eleição municipal, haverá observância obrigatória pelos candidatos das regras da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Só poderão enviar propaganda eleitoral se houver o consentimento do eleitor para que essa propaganda seja recebida. Mudando de assunto, a unidade móvel do Bom Prato de Taubaté tem novo endereço a partir de amanhã. O serviço sai do bairro Jardim Gurilândia e vai para a rua Isidoro Nogueira Tinoco, no bairro Chácara São Silvestre, e fica lá até os próximos 3 meses. Lembrando que o Bom Prato tem uma unidade fixa na cidade, bem no centro, que serve mais de 2.000 refeições por dia. Essa unidade móvel acaba facilitando o acesso, dessas pessoas que utilizam o serviço. E no portal bandvale.com, um dos destaques de hoje é de Ubatuba.
Por lá, a prefeita Flávia Pascoal está internada com um quadro de gripe forte que se transformou em uma pneumonia. A chefe do executivo, que voltou à prefeitura em março depois de uma decisão do TJ, está na Santa Casa de Ubatuba há 2 dias. O hospital disse que ela deve ter alta hoje. A prefeitura também foi procurada, mas ainda não retornou. Intervalo rapidinho, vamos ver agora na tela aí para você, imagem ao vivo de São José dos Campos, direto do complexo Colinas Shopping, sede do grupo Bandivale. No próximo bloco, você confere a previsão do tempo para a nossa região neste feriado, é já já. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. A credibilidade e relevância do jornalismo do Grupo Bandivale, agora também no digital. Acesse bandivale.com. Faça parte você também. Já voltamos e o tempo tá instável, né, gente? Feriado de friozinho e possibilidade de chuva em alguns lugares. Vamos ver então como que ficam as temperaturas na nossa região? Hora da previsão do tempo, informações com Aline Araújo. Olá, boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade, primeira edição. Nessa terça-feira já começamos a sentir os efeitos da aproximação de um novo sistema frontal que vai trazer chuva, queda nas temperaturas para várias cidades do Vale do Paraíba. Nessa terça-feira não temos previsão de chuva volumosa para nenhuma cidade do Vale, mas temos previsão de pancadas de chuva ocorrendo de forma isolada, com volumes extremamente baixos em várias cidades do Vale. As temperaturas máximas previstas são de 20 graus em São Bento do Sapucaí, 23 graus em Arapeí e 20 graus em Caraguatatuba. Nessa tarde, as cidades do Vale podem receber pancadas de chuva com volumes extremamente baixos. O dia segue nublado em Cunha, 20 graus de temperatura máxima. Já em Roseira teremos sol intercalado com esses períodos de pancadas de chuva, com máxima de 22 graus, e em Caraguatatuba também teremos um dia nublado, com pancadas de chuva, máxima prevista de 20 graus. Falando agora sobre o nosso litoral norte, o mar ele segue mais agitado por causa da aproximação desse sistema. As ondas podem chegar até 2,5 metros de altura e as rajadas de vento podem chegar até 45 km por hora. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. No litoral norte, a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela registrou tempo elevado na manhã de hoje. O tempo médio de espera saindo do arquipélago chegou a 2 horas. Já o sentido contrário teve tempo médio de 30 minutos. Segundo a CEMIL, que administra a balsa, o tempo elevado de espera é reflexo da alta demanda de veículos do fim do feriado prolongado e também das condições climáticas desfavoráveis à navegação. Hoje a travessia opera com 4 embarcações. Mais informações da travessia de balsas e também das estradas que cortam a nossa região, você já sabe, né? Rádio Bandivale FM, música e informação para você. Sintonize aí na 102,9.
Bora papear um tiquinho? Hora boa das mensagens do nosso WhatsApp, o 997168021. Vamos ver quem falou com a gente? Esse aqui é o espaço para você deixar o seu recado, a sua sugestão e também a sua reclamação, tá? Tem algum problema aí no seu bairro? Manda pra gente que ele pode virar uma reportagem aqui na tela da TV Band Vale. Vem com a Belo, vamos lá conferir as mensagens então? Fernando Siqueira, meu xará, Fernando, de Pindamonhangaba. Eu e minha família assistimos ao jornal. Parabéns pelo jornalismo de qualidade. Muito obrigada, Fernando, pela sua participação aqui com a gente adora. Próxima mensagem é do Aécio, de São Sebastião, Litoral Norte, marcando presença aqui. Boa tarde, Fernanda. Sou de São Sebastião. Aqui está muito frio e chuva. Não dá nem para pegar uma praia em São Sebastião, vai ter que aproveitar de outro jeito mesmo, hein, Aécio? Mas é bom também esse tempinho, né? A gente aproveita de diferentes maneiras. Vamos lá, próxima mensagem? É o André de Taubaté. Todos assistimos ao jornal, é o melhor da região e a gente agradece pela sua participação e pela sua companhia aqui com a gente, viu, André? Olha só, em São José dos Campos, mais de 200 famílias que vivem em uma comunidade na Zona Sul podem perder as casas. O local passa por um impasse jurídico depois do proprietário da área pedir novamente a reintegração de posse. As famílias moram ali desde 2014. Anos depois, foram alvo de uma ação, mas que não teve sucesso. Agora, um novo processo volta a ameaçar quem mora lá, com novas notificações entregues para liberação da área. Para conseguir sustentar os 4 filhos, a Vânia veio morar na comunidade Menino Jesus, em São José dos Campos. Já são 12 anos que ela vive aqui. Eu não trocaria aqui por outro lugar, em lugar nenhum do mundo. Aqui eu criei os meus filhos, aqui eu eduquei os meus filhos. Mais de 200 famílias moram na comunidade desde 2000. Em 2014, houve um pedido de reintegração da área e cerca de 30 famílias saíram do local. Na época, o proprietário do terreno perdeu o processo por falta de pagamento de impostos. Desde então, os moradores tentam a regularização da área. Mas no mês passado, as famílias foram notificadas novamente de uma nova reintegração. Os moradores agora lutam outra vez para continuar com as casas. Pegando todos os meios possíveis e legais para a gente estar fazendo essa reintegração de posse menos, como se diz, violenta possível. O processo de reintegração de posse foi suspenso pelo Tribunal de Justiça por conter irregularidades. Entre elas está a falta de notificação da Defensoria Pública. Além disso, a quantidade de pessoas que vivem aqui também contribuiu para a decisão. Nós acionamos o tribunal para instalar essa mesa de negociações, ainda não tem data para acontecer. Enquanto isso, os moradores aguardam a solução. Pessoas 100% que não tem para onde ir, não tem nenhuma renda fixa para alugar uma casa, para pagar um calção, não tem. Isso aqui é uma realidade que você pode entrar nessa comunidade que você vai ver. Menino Jesus existe ou não resiste? Existe! Menino Jesus existe ou não resiste? Existe! Só corrigindo uma informação aí antes de chamar a reportagem, eles moram lá desde 2000. A Prefeitura de São José dos Campos disse que não é parte dessa ação da comunidade Menino Jesus. O local é uma área particular e o proprietário quem pediu a reintegração de posse. Ainda em nota, a administração disse que qualquer cidadão que se enquadre em algum programa de apoio do município pode procurar o atendimento social. Já o proprietário da área não foi localizado pela nossa produção. Vamos fazer um intervalo rapidinho, pausa aqui no Band Cidade, daqui a pouco a gente volta, fica com a gente. Imagem ao vivo de Ilhabela para você, Praia da Armação. Olha só que vista, mesmo com o dia nublado, gente, não sai daí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo.
Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Kozlovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje com 12 programas na grade na vice-liderança. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Ativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados. Estamos de volta. Uma dica para você já se programar durante essa semana, hein? A partir de quinta-feira começa a primeira festa do milho em Santo Antônio do Pinhal. O evento é de graça e vai acontecer no anexo ao Auditório Municipal, bem no centro. Vão ter vários pratos típicos e muita música. A festa faz parte da temporada de inverno da cidade. Em Campos do Jordão, um passeio a mais de 2.000 metros de altura. É a Mão de Deus, um ponto no pico do Itapeva e que promete uma vista espetacular. Uma forma de ficar mais pertinho da natureza e curtir o pôr do sol na Serra da Mantiqueira. Dá para dizer que quem visita Campos do Jordão está mais perto do céu. Na cidade mais alta do país, as nuvens quase tocam a Serra da Mantiqueira. Beleza única que só se nota a mais de 1.600 metros de altitude. Quando eu olhei para o céu, que eu tirei a foto em pé, então você se sente muito mais próximo, você consegue, né, ter uma vista maravilhosa também, então realmente você consegue contemplar e ficou num lugar extremamente estratégico de Campos do Jordão. Se você olha isso aqui, você fala, não, algo existe algo ali. Foi pensando na proximidade com o céu que esse ponto turístico foi criado. A Mão de Deus, como ficou conhecida, fica num dos pontos mais altos de Campos. São mais de 2.000 metros de altura. A gente às vezes fica tão presa às nossas preocupações, a gente tem dificuldade de descansar em Deus, então ver essa mão assim direto para o céu, sentir essas montanhas, esse ar, essa natureza, é de fechar os olhos e pensar que tudo vai passar e que Deus está no comando de tudo, então ter Deus no coração. Teve a ideia de fazer a Mão de Deus, que é um lugar abençoado, onde a gente é grato a Deus por tudo que a gente conseguiu conquistar aqui. O movimento tá bem bacana, a gente já vem com, acho que desde o feriado do Corpus Christi surpreendeu a todos aqui e continua surpreendendo, viu? Cada ano que passa a gente, graças a Deus, novamente consegue sempre atender mais o público. O ponto turístico faz parte de um parque que fica a cerca de 12 quilômetros do centro. Aqui, o visitante é convidado a apreciar as montanhas, inclusive a Pedra do Baú, na vizinha São Bento do Sapucaí. Fantástico, uma vista linda, um ponto muito alto, se eu não me engano, o ponto mais alto de Campos, e esse pôr do sol aguardando aí para fechar a tarde com chave de ouro. O espaço também conta com um bistrô. A ideia por aqui é que o visitante se conecte com a natureza. Isso foi um modo que a gente arrumou de agradecer, porque nosso espaço foi inaugurado em plena pandemia, né, num episódio assim totalmente surreal para todo mundo, e aí a gente realmente colocou nosso futuro nas mãos de Deus. Então essa foi a ideia inicial. Eu costumo mesmo falar que a magia acontece aqui. O clima, acho que essa conexão com a natureza que a gente não tem no nosso dia a dia, que traz essa vibe, né? Essa conexão mesmo gostosa com o pleno, né? Sensacional, né, gente? Eu estive lá no ano passado durante uma reportagem e garanti o meu registro ali na Mão de Deus. É realmente um cenário incrível, sensacional.
Ó, nosso tempo acabou, mas continua aqui na Band Vale, porque ainda tem muita programação para você curtir, tá? Às 4 da tarde tem o Vale Urgente com as notícias do setor policial e tem mais. Hoje é dia de MasterChef. Às 10h30 da noite tem episódio inédito. No programa desta terça, pratos com o queridinho arroz, eu particularmente amo. E eu fico por aqui, porque agora é a vez do Falando Nisso. Lucas Sanseverino e Águida Queiroz chegam para te fazer companhia neste feriado. Oi, dupla, boa tarde para vocês. Oi, Fê, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está vendo agora eu Falando Nisso. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Boa tarde, Fê. Estamos no clima aí do feriador, você tá bem floquinho de neve, combinando com o clima que tá lá fora, Lucas. Fê, eu fui adorei. colocar essa roupa, me deu até sono, você acredita? Eu tava até pensando de mudar de figurino. Nossa, é muito fofinho mesmo. Ele tá vontade muito de dormir, amiga. É, A Águida vai fazer o programa, eu vou ficar só dormindo aqui, ó, no ombrinho dela. Merecido, né? Ontem ele ficou aqui, eu folguei. Pode folgar, amigo. Você Então fica tá. aqui de boa. Então pronto, E a vou gente seguir segue aqui por assim, aqui. ó. Ai, vocês são demais. Um beijo, bom programa, viu?